você aqui só um versículo, o versículo 21. 1 Reis 18, 21 está aqui. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis? Ou seja, não é? Ficar instável, em cima, embaixo, inconstante. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quais são os pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal que é Deus, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu. Então presta bem atenção aqui, irmãos. Nós tivemos um encontro, irmãos, tremendo. Eu meço a unção do encontro pelo resultado depois, né? Então, nós tivemos aqui 11 conversões, novas mesmo, pessoas que aceitaram Jesus, algumas reconciliações, mas, por exemplo, uma a gente acompanhou de perto, que é a moça, né, que trabalha aqui, a Laurice. Ela trouxe o marido, ele converteu também, né? E outras pessoas que eu nem sabia de onde vieram, pessoas que foram convidadas, verdadeiras conversões mesmo, sinceras, gente, coisas tremendas, né? Agora os testemunhos. Um testemunho de um irmão muito precioso que nós amamos demais. Ele estava separado, não é? Ele estava separado, o casamento dele destruído. Ele teve uma experiência fantástica com Deus aqui e hoje eles voltaram, né? A esposa já está em casa, o casamento foi restaurado, ok? Coisa linda, né? Hoje eu ouvi outro testemunho aqui de uma mãe, a mãe que estava me contando, que quando o filho que participou também do encontro chegou em casa, foi um avivamento, né? A unção caiu sobre a família, foi um chora-chora e um conserta-conserta, coisa mais linda, irmãos, o que Deus fez nesse encontro e depois do encontro, não é? Coisa mais linda. E aí no domingo, surpresa, não é? Meu Deus, teve que tirar as cadeiras das crianças lá, tudo lotado. Até nós estamos comprando pela fé, não é? Ainda essa semana, se Deus quiser, 200 cadeiras dessa melhor aqui, ó, dessa Tramontina, top, não é? E inclusive nós já temos todo o dinheiro, brincadeira. Mas nós estamos comprando essa semana. Eu falei para o William, só compra se for essa top, né? Essa aí, essa Tramontina top. Nós vamos comprar 200, porque nós vamos colocar aqui na frente e lá no fundão também, porque, irmãos, fé é a certeza de coisas que se esperam, não é? Então, se a gente crê, então a gente tem que estar preparado para o crescimento, tá bom? Então, irmãos, foi assim, foi sobrenatural o encontro, meu Deus do céu, tantas experiências tremendas, mas hoje de manhã cedo me veio assim um pensamento, não é? Isso eu quero compartilhar com vocês, para a gente se preparar, para a gente manter essa conquista. Diga comigo, mantendo a conquista, não é? Então eu coloquei esse tema nessa meditação hoje com vocês. Claro que vai servir para o encontro, vai servir para essa conquista, mas vai servir para qualquer conquista que você tem. Você pode usar esses princípios para manter qualquer conquista sua, amém? Então, irmãos, aqui é o seguinte, qual que é a situação aqui? Tem uma fome terrível aí em Israel de mais de 3 anos, ok? Por causa do pecado, por que a fome? Por causa do pecado, não é? E aí o povo, por causa da miséria, da fome, da escassez, em vez de se arrepender dos seus pecados, correram para o Deus Baal, não é? Deus com letra minúscula, que era o Deus da fertilidade, que era o Deus da produção e não sei o que lá, e foram buscar Baal para resolver a situação financeira deles, ok? Irmãos, e aí, eu quero mostrar para vocês então o que vai acontecer aqui. Então a primeira coisa aqui é aquele desafio famoso, diga comigo, o desafio dos deuses, não é? O Elias então vai fazer esse desafio para eles. Olha, se Deus é Baal, segue a Deus. Se o Baal que é o Deus, então sigam a Baal. Então aí o versículo 30 do capítulo 18, ok? Fala que Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então a primeira coisa aqui, gente, nós trouxemos esse povo. Eu quero que hoje você está na posição de Elias. Diga assim, eu sou Elias. Não é? Então, como assim o Elias? Você é o libertador.
Você e eu fomos chamados para libertar esse povo que está sendo enganado, né? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, né? Então eles passam por dificuldades e em vez de eles buscarem a Deus, eles vão buscar o Baal, não é? Vão buscar as coisas do mundo. E aí, irmãos, então nós aqui durante esse encontro, nós fizemos esse desafio aqui, e olha só, olha a oração do Elias: Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu é Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então olha só, o que aconteceu aqui nesse encontro? Irmãos, nós oramos, ok? Nós não oramos durante um tempo por eles. Nós oramos, nós chamamos esse povo, igual Elias chamou. Venham a mim, o Elias disse, venham a mim, não é? E ele fez o desafio, Nós oramos como Elias orou. E o que aconteceu? Olha só, é a segunda coisa aqui, o resultado das nossas orações por essas pessoas, por esses irmãos que vieram. Olha o que aconteceu, versículo 38 do capítulo 18: caiu o fogo do Senhor, diga aleluia. Caiu o fogo do Senhor mesmo aqui nesses dias, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que aconteceu, irmãos? Nós então desafiamos o povo. Eles vieram porque nós estávamos em oração. Nós oramos, e aí o fogo caiu. Quantos creem que o fogo caiu? Vocês viram os testemunhos aqui que eu contei agora, e fora os que eu não contei, não é? Então o fogo caiu, e eles entregaram a vida ao Senhor. Eles disseram: o Senhor é Deus mesmo, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eles viram, aleluia. Nós vimos as conversões, as reconciliações. Nós vimos, sabe o quê? 31 novos membros aqui, não é? Até as pessoas que nem estavam programadas para membrar, resolveram membrar. Achei tão bonitinho. Veio uma senhora comigo e disse: pastor, eu moro um pouco longe da igreja. Uma senhora não sei exatamente a idade dela, mas uma senhora assim, idosa. Eu moro longe da igreja, mas eu gosto tanto dessa igreja. Mas eu não vou poder vir sempre aqui, mas eu posso ser membro da igreja e de vez em quando frequentar a igrejinha perto da minha casa, porque eu não vou poder vir todas as vezes. Claro que não, brincadeira. Brincadeira, eu disse: claro que pode, sim, a senhora pode. Mas a senhora está com a gente, a senhora está ligada nesse corpo. Ela entendeu, ela quis, eu quero ser membro, pastor. Glória a Deus, tão lindo, não é? Então, irmãos, o fogo caiu, foi resultado das orações, amém? Agora olha só, preste atenção, 2 atitudes aqui. Então é a terceira coisa, a atitude do homem de Deus. Então depois que o Elias desafiou o povo veio, ele orou, o fogo caiu, não é? E o povo converteu, entregou a vida ao Senhor. O povo desistiu de Baal. O povo disse: o Baal não vai me dar nada, o Baal não vai resolver a minha situação, eu quero é Deus. E quando isso aconteceu, olha só, 2 atitudes aqui. Olha a atitude do Elias. 1 Reis 18:42. Primeiro Acabe, né? Subiu Acabe a comer e a beber. O Elias, porém, subiu ao cimo do Monte Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Olha só, presta bem atenção, irmãos. Qual que vai ser a nossa atitude? Foi isso que tocou no meu coração hoje de manhã. A gente pode pegar a atitude do Acabe e correr e comemorar. Cara, que coisa legal, viu a igreja como estava, viu as fotos, que coisa maravilhosa. Olha, 31 pessoas converteram, membraram, mais 11 converteram. Olha, tantos testemunhos de vitória, que coisa maravilhosa, vamos celebrar. Essa é a atitude do Acabe. Ele subiu para comer e beber. Sabe o que foi que o Elias foi fazer depois de toda essa vitória? Interessante isso. Ele foi para o cimo do monte, não é? E interessante que fala da posição que ele ficou, né?
ele, olha só, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Como a gente está só em família aqui, eu vou fazer a posição, né? Não faria domingo. Então, a posição que ele fez, né? A posição que ele fez foi a posição que a mulher judia dá à luz. O que o Elias estava fazendo? Ele estava gerando a promessa do Senhor. Quem está me entendendo? Que promessa? Porque tudo isso começou quando Deus disse para o Elias: Elias, eu vou fazer chover. 3 anos e meio sem chover, todo mundo miserável. Ele chamou Elias para uma conversa e disse: eu vou fazer chover, mas antes de tudo isso, eu quero que esse povo saiba que quem vai fazer chover sou eu. Porque se essa chuva vier antes de você derrotar os profetas do Baal, antes deles entenderem, não é, quem é que manda aqui, eles vão pensar que foi o Baal. Então você vai fazer um desafio, você vai chamar todo mundo para tomar uma decisão, não é? Depois que todos os profetas foram mortos, 850 profetas foram mortos ali, não é? O povo todo convertido ao Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, aí Deus disse agora sim, agora eu vou fazer chover. Enquanto o Acabe foi comemorar a vitória, o Elias foi gerar a promessa. Diga, gerando a promessa. Qual que é o desafio? O desafio é esse, irmãos. Só começou algo no coração dessas pessoas. O que Deus falou no meu coração é: não suba para comemorar, não suba para comer e beber, suba no monte para gerar essa chuva sobre a vida deles. Sabe por quê, irmãos? Alguns deles vieram porque estava seco. Eu sei disso. Alguns vieram porque estava com escassez. Alguns vieram porque estavam sofrendo, não é? Aí eles vieram, tocaram na unção, entregaram a vida. Só o Senhor é Deus, joia. Mas eles voltam para a realidade deles e volta seca. Então por isso que nós temos que orar para que chova, para que aquilo que eles estavam buscando aconteça, não é? É um milagre na vida pessoal deles. Então, irmãos, olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos tomar a posição dos líderes que geram a promessa e não dos líderes que vão comer e beber, sabe? Entende o que eu estou falando? Até quando a gente pensou muito assim hoje, a gente pensou: amor, vamos fazer, eu falei com a Meila, vamos fazer no Tadel o pós-encontro e chamar todo mundo que veio para o encontro e tal, né? Mas aí depois veio aquele pensamento: peraí, eu vou chamar os bebezinhos tudinho e vou dizer para os bebezinhos: vem cá, bebezinho, olha, vocês têm que tomar mamadeira direitinho, olha, vocês têm que orar, bebezinho, olha, bebezinho. Irmãos, eles não fazem nada disso, a maioria deles nem vem. O que Deus falou no meu coração, não, falou assim: traga os pais deles. Diga, eu sou pai. Traga os pais deles e desafie os pais deles a cuidar deles em oração. Não só em oração, eu vou mostrar para vocês aqui alguns segredos, ok? Então, irmãos, muito tremendo isso. A atitude do Elias é totalmente diferente da atitude do Acabe. Interessante que quando Elias começa a orar, não é? Aí ele ora com aquela posição de dando a luz, como um ato profético, gerando algo. E aí ele pergunta para o moço dele: e aí, algum sinal de chuva? Ele disse: nada, não é? Irmãos, ele só parou de orar quando na 7ª vez nós conhecemos a história, o moço dele trouxe a informação de que tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele disse: beleza, era só isso que eu precisava, esse sinal. Pode avisar o Acabe, vai chover. Eu já ouço o ruído de abundante chuva. Então, o que significa isso? Diga, perseverança. Diga, até que algo aconteça no coração deles. Ok? E para a gente terminar, então, vai ter um contra-ataque. Irmãos, vai ter um contra-ataque. Escuta bem, e a gente precisa aprender a vencer o contra-ataque. A gente precisa ajudar esses irmãos a vencer o contra-ataque. Eu fico pensando naquele irmão que veio separado, não é? É muito bebezinho. Aí ele volta agora para uma realidade. Ah, beleza, e a gente vai celebrar. Beleza, vamos celebrar. Irmãos, esse cara não precisa só de oração. Ele precisa de mais do que oração. Eu vou mostrar para vocês, não é? Porque senão ele vai desanimar. Porque o contra-ataque vai vir, especialmente sobre os bebezinhos. Ok, queridos? Então, olha só, veio o contra-ataque. E como vencer o contra-ataque é a 4ª e última coisa.
Então, 1 Reis 19:1 fala que o Acabe, o rei Acabe, fez saber a Jezabel, a mulher dele, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos profetas. Olha só, gente, veio ou não veio o contra-ataque? Agora, se veio sobre o Elias, quem está comigo? Se veio sobre o Elias, ok? Vai vir sobre os bebezinhos. Entende o que eu estou falando? Vai vir sobre todo mundo. Existe uma diferença entre contra-ataque e retaliação. O que é contra-ataque e o que é retaliação? Retaliação é o seguinte: é o caminhão contra uma bicicleta. Você é o caminhão, Satanás é a bicicleta. Irmão, se você se posicionar contra Satanás, ele vai tentar reagir. Só que você é o caminhão, ele é a bicicleta. Amém? A gente falou domingo sobre isso, não é? Toda autoridade nos foi dada. Amém, querido? Nós não estamos brigando com Satanás, não é? Eu ouvi esses dias o testemunho de um cara chamado Smith Wigglesworth, né? Da torcicola na língua. Ele diz que ele aprendeu uma coisa muito tremenda. Ele estava na parada do ônibus e ele viu uma mulher que estava ali na parada junto com ele. Aí veio um cachorrinho daqueles bonitinhos, sabe? Aquele cachorrinho de madame, né? E o cachorrinho veio e se enrolava na perna da mulher. E a mulher dizia: "Oh, queridinho, você não vai poder ir comigo. Vai embora, meu amor, vai embora." E o cachorrinho... E ela dizia: "Você não pode ir, vai embora, vai embora." E aí o cachorrinho... E lambia ela toda. Irmão, quando o ônibus chegou, ela disse: "Vai embora!" Aí ele... Diz que o Wigglesworth disse assim: "É assim que tem que fazer com o diabo!" Lá no meio da parada do ônibus, todo mundo ficou olhando para ele. Diz que aquilo saiu de dentro dele. Entende? A gente tem que usar, né? Perdão, gente. Então presta atenção. O que é retaliação? Irmão, eu mando, o diabo tem que sair, mas ele vai querer se opor. Mas eu sou um caminhão, meu irmão. Ele é uma bicicleta, eu passo por cima dele. Deu uma amassadinha, um risquinho na pontinha do para-choque do caminhão. A bicicleta explodiu. Quem está me entendendo? Isso é retaliação. Sempre vai ter retaliação, ok? Agora, as portas do inferno vão resistir contra a igreja, mas a Bíblia diz que elas não prevalecerão, ok? O que é contra-ataque? Quando eu estou em pecado, aí é de novo o caminhão contra a bicicleta, só que dessa vez eu sou a bicicleta. Entende o que eu estou falando? Então, irmão, o Elias, ele vai ter uma retaliação aqui. Naturalmente, vai ter uma retaliação. O diabo vai tentar se levantar. O cara matou 850 profetas, não é? Ele converteu o povo ao Senhor. Quem está me entendendo? Nós tivemos resultados aqui. Vai ter retaliação, ok? Diga: eu sou o caminhão. Agora, os bebezinhos nem sempre são o caminhão, irmão. Tem um monte de bicicleta no meio deles. Quem está me entendendo? Não é? Então, veja bem, eu estava vendo assim 3 coisas que o Elias deixou de fazer. Eu nunca tinha percebido isso nesse texto. Ele deixou de fazer 3 coisas. Por isso que o Elias, irmão, sabe o que aconteceu? Ele se desanimou. Gente, o próprio Elias. A Bíblia diz aqui, ó, 19, versículo 4, ele pediu para si a morte, quando ele ouviu o que a Jezabel falou. Olha lá, quando veio a retaliação da Jezabel, o Elias disse: "Senhor, me mata. Eu não quero mais, desisto de tudo." Ou seja, irmão, pensa, isso me preocupou. Eu disse: meu Deus, se um homem como esse desistiu, pediu para si a morte, porque veio a retaliação, por causa do resultado das orações dele, da vitória, da grande vitória que ele teve, eu fico pensando: meu Deus do céu, e aqueles bebezinhos que a gente trouxe para essa situação, não é? Eles tiveram grandes vitórias, mas se o Elias chegou nesse ponto de desistir de tudo, querer morrer, quanto mais eles, nós temos que fazer alguma coisa. Mas aí, irmãos,
eu fiquei me perguntando, o que foi que o Elias parou de fazer? O que mudou daquele Elias que derrotou os profetas do Baal, que orou e o fogo desceu do céu e queimou o holocausto? O que mudou daquele Elias para esse Elias aqui? Vamos ver aqui rapidinho? Então, irmão, a gente falou muito no domingo sobre isso. O Elias deixou de falar corretamente. O versículo 36, olha como ele fala tão bem no começo, né? Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Eu sou o teu servo e segundo a tua palavra eu fiz todas essas. Olha como que ele falava no começo. Entende? Então, irmãos, a gente precisa ajudar essas pessoas, esses novos, a falar. A gente falou no domingo, não é? Que a criança, né, o herdeiro, quando é criança, não recebe a herança. Quem lembra? Não recebe, está lá em Hebreus. Ele fica lá debaixo dos tutores. Ele não recebe herança porque ele é criança. Quem é que vai dar uma herança para uma criança? Ele vai gastar tudo, vai jogar todo o dinheiro fora, não é? Então, a gente falou que uma das coisas que caracteriza uma criança é a sua maneira de falar. Ela não fala igual o pai, não é? O pessoal liga para mim, às vezes o Paulinho atende, ele diz, pastor Jackson, ele imita a minha voz, fala igual o pai. Mas quando ele era criança, ele falava, ninguém entendia nada. Então quando a pessoa, o crente às vezes está 20 anos na igreja, 30 anos, mas fala igual criança, fala só incredulidade. Essa não é a linguagem do seu pai. O seu pai não fala incredulidade. Quem está me entendendo? Fala diferente. Então Elias, no começo ele falava a linguagem do pai. Houve um retrocesso. Ele começou a falar diferente. Eu quero morrer. Não vai dar certo esse negócio. Eu quero a morte. Eu sou o único profeta que sobrou. Eu não aguento mais. Eu quero morrer. Estou cansado. Não, gente. Nós como Elias, nós, tem que começar em nós. Eu tenho falado, eu acho que eu falei todos os 5 domingos desse mês sobre mudando a maneira de falar e de pensar. Mais um Tadel. Nós como Elias, libertadores do povo, precisamos reaprender a pensar e a falar, ok, queridos? Mas não somente isso, nós precisamos ajudar essas pessoas, ok? A falar corretamente. Então, se você tem algum bebezinho na sua rede aí, algum bebezinho que veio, participou desse encontro, não é? Ele vai falar, pastor, meu irmão, meu líder de célula, rapaz, eu voltei, mas essa mulher voltou pior do que veio. Não sei não, acho que ela está pior do que ela era antes. Isso não é a palavra do pai, isso é a palavra de criança. Não, aí você vai dizer, não diga isso. Quem está me entendendo? Tem que começar em nós, e nós precisamos ajudar os nossos bebês, irmão, num discipulado, ensinando, gente, vamos praticar isso. Não é? A gente tem assim ficado muito sério em casa. Eu, a Meila, os meninos, porque a gente falha. Mas um ajuda o outro. Olha a incredulidade, né? Para de confessar a incredulidade, para de murmurar. Entende? Então, um ajudando o outro, a gente vai reaprender a falar. Diga, eu quero falar como gente grande, porque eu quero a minha herança. Só recebe herança quem é gente grande. Criança não recebe herança. Muito bem, então o Elias parou de falar corretamente e começou a falar bobagem. O Elias, o grande Elias. A segunda coisa que ele para de fazer é orar. Você não acha mais o Elias orando aqui. No começo ele ora por tudo. Ele ora, olha que ele fala, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu Senhor és Deus e que a ti fizeste voltar o coração deste povo. Ele ora por tudo. Mas depois você não vai ver mais o Elias orando. Irmão, nós não podemos deixar de orar por essas pessoas, entende? Nós como Elias, não podemos parar de orar por nós mesmos, porque a oração fortalece, ok? A oração fortalece para que a gente não caia em tentação, não foi isso que Jesus disse? Não é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, não é? Orem para que vocês não entrem em tentação. Interessante. Entende? Então a gente não pode deixar de orar. E a gente só vai poder ajudar essas pessoas em oração. E a última coisa aqui que eu vejo o Elias parando de fazer, ele para de se alimentar da palavra, não é? Tanto é que ele fica ali, eu já falei sobre isso aqui várias vezes, ele fica ali sem comer nada, quero morrer. O anjo vem, na verdade o anjo do Senhor geralmente é uma cristofania, né? Uma pré-encarnação de Cristo. Esse anjo do Senhor vem
prepara um pão em cima de pedras para ele, dá para ele comer, ele come, não é? Mas ele volta a dormir porque tem que continuar comendo. Aí ele come novamente com a força daquele pão. Ele anda 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Amém, queridos? Então, o que ele deixou de fazer? Ele deixou de falar corretamente, ele deixou de orar, ele deixou de meditar na palavra de Deus. Aí ele desistiu. Aí ele queria morrer. O Elias, agora quanto mais essas pessoas? Ok? Quantos Elias tem aqui nessa noite?